Fala, futuro bombeiro! Essa aula que você vai assistir agora, ela faz parte do nosso curso de reta final para o Bombeiro Minas. Então nós temos um curso totalmente focado para essa reta final que conta com exercícios, simulados, aulas de teoria e muito mais. Totalmente focadas para a IDECAN, totalmente focadas para o Bombeiro Minas Gerais. Então, se quer saber mais, pode clicar no link da descrição aqui desse vídeo e adquirir lá o nosso curso, beleza? Até mais! Então vamos lá, continuando a nossa reta final para o CBM-MG, veremos hoje a parte de circuitos elétricos. Isso aqui é uma matériazinha que normalmente cai pelo menos uma questãozinha na parte de física para bombeiros militares, beleza? Então vem comigo e vamos ver alguns conceitos iniciais. Para entender sobre circuitos elétricos, sobre eletricidade, a gente tem que saber 3 conceitozinhos aí fundamentais: tensão, corrente e resistência. Professor, eu sempre me confundo. Tá aqui, ó, um desenho para você nunca mais errar. A tensão, representada pela nossa unidade de medida volt, vai ser a força que vai ser feita, a diferença de potencial, a potência que vai ser implementada aí nesse circuito para empurrar a nossa corrente, para empurrar as nossas cargas elétricas, beleza? A corrente, representada pelo ampere aqui, é esse fluxo de cargas elétricas, beleza? E a resistência, representada pela nossa unidade de medida ohm, vai ser a resistência à passagem desse fluxo de cargas elétricas, beleza? Então vamos lá, a tensão a gente tem que lembrar de força, a gente tem que lembrar também de DDP, diferença de potencial. A corrente, fluxo de cargas elétricas. E a nossa resistência vai ser a própria resistência ao fluxo dessas cargas, beleza? Atenção, nós vamos identificar aí pela letra V de volt, beleza? A corrente pela letra A de ampere, com aqui o nosso bichinho verdinho, e a resistência pela nossa ômega de ohms, tranquilo? Então são essas 3 unidades de medida que você tem que saber para a sua prova. Nós temos que saber também calcular tensão, corrente e resistência. E para isso nós vamos precisar da primeira lei de Ohm. E o que que fala essa lei? Essa lei fala que a minha tensão é igual à minha resistência vezes a minha corrente, beleza? Tensão é igual a resistência vezes a corrente. A tensão, vou colocar novamente aqui, tensão, porque a partir de agora você não pode mais esquecer isso. Tensão em volt, resistência em ohm e corrente em ampere, beleza? Professor, quais são as outras formas que pode pedir para eu calcular isso aqui? Pode pedir para você calcular a resistência, tendo uma tensão e uma corrente. Então a resistência eu só vou passar a corrente dividindo. É igual a tensão dividido pela minha corrente, beleza? A segunda forma aqui para calcular a resistência, e ele pode pedir também para calcular a corrente. E a corrente vai ser igual à minha tensão dividido pela minha resistência. Então essas 3 formas aqui você tem que saber para sua prova, beleza? Professor, tem alguma outra questão que possa pedir na minha prova? Tirando essas 3 formas aqui que você tem que saber, isso aqui tem que decorar, tem que levar para sua prova na cabeça. Você tem que saber calcular a corrente com base na carga elétrica e na quantidade de elétrons que vai estar passando aí por essa seção deste condutor, beleza? Então, a corrente, aqui, vamos colocar organizadinho aqui, deixa eu apagar essa seta. A corrente eu também posso calcular de outra forma. A corrente vai ser a carga dividido pela minha ΔT, ou seja, a quantidade de carga que passa por um determinado intervalo de tempo, beleza? Então isso aqui você tem que saber também. Professor, cai muito? A lei de Ohm cai muito, mas normalmente para achar a corrente da lei de Ohm, não vamos ter ou a tensão ou a resistência disponível. Então a gente vai ter que calcular a corrente com base em outras informações. Neste caso aqui, com base na quantidade de carga e na variação do tempo percorrido por essas cargas aí na seção do nosso condutor. E isso aqui leva a gente para calcular a quantidade de carga elétrica.
quantidade de carga elétrica vai ser igual ao número de elétrons e a carga elementar do elétron. Então tá aí as 5 equações que você tem que saber aí para a sua prova, que o professor destaca como sendo importantíssimas. Sendo que a mais importante é essa aqui, ó. Veja que a situação da resistência e da corrente são equações vindas dessa aqui, ó, da primeira lei de Ohm. Quem vê, ri, beleza? Você não esquece mais. Professor, então se eu quiser decorar alguma coisa a mais, decora como que eu calculo a corrente com base na carga elétrica. E a carga elétrica, tá aqui, ó, o cálculo pra gente. Cadê a caneta? Aqui, ó. Corrente é igual a quantidade de carga por um intervalo de tempo. E a carga, para eu encontrar isso aqui, é o número de elétrons e a carga elementar do elétron, que a gente sabe que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Essa aqui é a carga do elétron, é uma constante, beleza? Isso aqui é a carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, normalmente, a gente vai ter que encontrar ou a quantidade de elétrons ou a carga, se ele passar para a gente a quantidade de elétrons. Encontrando a carga, eu consigo encontrar a minha corrente, beleza? Então, vamos passar aqui para outra coisa que é bem cobrada aí nas provas de bombeiros aí pelo Brasil afora. Circuitos em série, circuitos em paralelo. Normalmente a questão só cobra para a gente colocar qual é a resistência equivalente. E isso difere se o circuito é em série ou se o circuito é em paralelo. A gente vai ver aqui como que a gente faz para calcular. O circuito em série é mais simples, porque em circuitos em série a gente toma como base que a corrente do circuito em série, nosso I aqui, ela vai ser a mesma que passa todos os resistores, ó. A corrente aqui é a mesma, beleza? O que acontece no circuito em série? No circuito em série, a gente tem uma queda de potencial em cada resistência. A cada resistência que tem, eu tenho uma perda aqui de tensão. Então, eu tenho uma perda aqui, V1, eu tenho uma perda aqui, V2, e eu tenho uma perda V3. A perda, como que eu calculo essa perda? Vai ser a corrente que passa pelo circuito vezes a minha resistência. Quem vê, ri. Primeira lei de Ohm. Sabendo que, neste caso aqui, V1 mais V2 mais V3 tem que ser igual ao meu V total, que neste caso é igual a U. Beleza? Aqui a gente pode representar a nossa fonte de tensão como U ou V. Vocês vão encontrar dessas duas formas aí na sua prova. Então, eu sei que a queda de tensão em cada resistor tem que ser igual à minha tensão total no circuito. Isso para no circuito em série. E como que eu faço para calcular a minha resistência em série? Minha resistência em série é só eu somar as resistências. A gente chama então de resistência equivalente. Minha resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. Essa aqui é a minha resistência equivalente. Se eu tiver que descobrir a corrente total do circuito e tiver só a tensão e 3 resistores em série, eu tenho que somar esses resistores e eu tenho que dividir a tensão total, o U total, pela minha resistência equivalente. Sempre que eu quiser saber do circuito todo, eu tenho que fazer a minha resistência equivalente. Se eu quiser saber só da minha resistência R1, R2 ou R3, eu calculo aí em cima de cada um. Eu descubro qual a corrente que está passando nesse resistor e depois eu multiplico pela sua resistência. Vou descobrir a queda de tensão ou a tensão nesse resistor, beleza? Agora o circuito em série, o circuito em paralelo é um pouco diferente. Como é que funciona o nosso circuito em paralelo? Aqui a gente tem a seguinte forma. Consideremos que temos uma fonte de tensão aqui, ó, um Vzinho aqui. No circuito em paralelo, veja bem, no circuito em paralelo, diferentemente do circuito em série, no circuito em série, no anterior, a gente tinha que a tensão é a corrente é a mesma e a gente tem uma queda de tensão em cada resistor. Isso aí você tem que pensar que esse I aqui vai ser o mesmo I aqui, vai ser o mesmo I do R2, vai ser o mesmo I do R3, ou seja, o meu I é o I vai ser igual para todos. Já no circuito em paralelo, não. A gente tem uma divisão de corrente. Se a gente tem uma divisão de corrente, a gente interpreta que a nossa tensão aqui é a mesma. Ó. Este V aqui vai ser igual a V1. Vou colocar aqui, ó. V1. O que está em cima do R2 vai ser chamado de V2. E o que está em cima aqui do Rn vai ser chamado de Vn.
Então, para o circuito em paralelo, eu tenho que o V é igual a V1, que é igual a V2, que é igual a Vn, beleza? Olha aí a diferença do nosso circuito em série para o nosso circuito em paralelo. No circuito em série, a soma das 3 quedas de tensão era igual à nossa tensão total. Já no circuito em paralelo, não. A nossa tensão total vai ser a tensão aí de cada resistor, beleza? Se a tensão é igual, o que difere aí do circuito em série para o circuito em paralelo? Tá aqui, ó. A nossa corrente que desce aqui, I1, vai ser diferente da I2, que vai ser diferente da nossa corrente I3. Beleza? Que vai ser diferente da nossa corrente I, vou colocar aqui, I total. Então, o que eu tenho aqui? Que I1 mais I2 mais IN, coloquei aqui I3, mas é IN, vai ser igual ao meu I total. Então, eu saio daqui da minha fonte de tensão com uma corrente máxima e essa corrente vai se dividindo até o meu último resistor. Se eu tivesse 300 resistores aqui, a corrente ia passar pouco a pouco por cada resistor, se dividindo. Então, neste caso aqui, a corrente se divide. Então, vamos lá. Para o paralelo, para resistência, ou para o circuito em paralelo, o que a gente tem? Corrente divide, tensão conserva. Ou seja, a tensão vai ser a mesma aí para todos os resistores. Já no circuito em série, não. No circuito em série, a corrente conserva ou é constante. Vou colocar constante. E a tensão tem uma perda. Então, tensão divide. Ou seja, eu tenho uma tensãozinha aí específica para cada resistor. Na circuito em paralelo, eu tenho uma corrente para cada resistor, beleza? E como que a gente faz para calcular a resistência equivalente do circuito em paralelo? Resistência equivalente. Para que eu preciso calcular a resistência equivalente, professor? Porque na maioria das vezes o exercício vai perguntar isso aqui, ó, ou a tensão total ou a minha corrente total do sistema. Para isso eu tenho que saber a minha resistência equivalente. Então, para calcular em série, em paralelo, eu preciso dessa equaçãozinha aqui, ó, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. Ou seja, se eu tiver 100 resistores, eu consigo calcular dessa fórmula aqui, porque isso aqui é para um número indeterminado de resistores. Lembrando que aqui é até Rn, ou seja, até um número específico. Podem ser 3, 4, 5, 6, 7, 8 milhares de resistores. Eu vou calcular dessa fórmula aqui. A gente vai fazer exercício sim, vocês vão ver que isso aqui normalmente costuma ser muito simples. Sabendo resistência equivalente, você já consegue matar aí metade dos exercícios pedidos em prova, beleza? Tem alguma forma mais fácil, professor? Tem essa aqui, ó. Quando eu estiver calculando resistência equivalente de apenas 2 resistores, como assim, professor? Aqui eu tenho uma fonte de tensão, eu tenho um resistor aqui e eu tenho outro resistor aqui, R1 e R2. Eu posso calcular essa resistência equivalente como sendo multiplicação pela soma. Minha resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Lembrando que isso aqui eu só posso fazer de 2 em 2 resistores, beleza? Se eu tiver mais de 2 resistores, se eu tiver 3 resistores, 4 resistores, eu tenho que fazer de 2 em 2, depois ir fazendo de 2 em 2. Ou seja, aqui eu teria que fazer a resistência equivalente do meu R1 com R2 são 2. Então eu consigo fazer a resistência equivalente desse aqui pela multiplicação dividido pela soma. E a resistência equivalente que eu consegui aqui, eu conseguiria fazer essa resistência com esse meu Rn. Beleza? Então, sempre de 2 em 2 resistores eu consigo fazer essa resistência equivalente de forma mais fácil,
Por que é mais fácil? Porque eu não vou precisar trabalhar tanto aí com a minha fração, MMC e afins. É só fazer multiplicação pela soma, beleza? Então tá aí, tem que saber isso aqui, resistência equivalente, tem que saber. Vou marcar aqui que é importante. Em série, então, eu vou somar as resistências. E em paralelo, é só eu colocar aqui como fração. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4 e assim em diante. Ou eu posso trabalhar com apenas 2 resistores e calcular a multiplicação pela soma, beleza? Para finalizar a nossa revisãozinha aqui, nós temos que dar uma passada por potência e consumo de energia. Por quê? Porque as questões gostam de cobrar isso aqui também. A potência consumida por um chuveiro, a potência consumida por um equipamento eletrodoméstico. Então isso aqui normalmente pode cair na sua prova. Normalmente cai em prova, na verdade. Então vamos lá, eu tenho 3 formas de calcular a potência. Primeiro, a potência total do meu sistema. A potência, então, vai ser igual a tensão vezes a minha corrente. Isso aqui é a minha potência total, beleza? E tem outras 2 formas de calcular a potência aqui que a banca pode cobrar. Potência é igual V ao quadrado sobre o meu R. E a potência também é igual ao meu R vezes I ao quadrado. Professor, por que você usa I às vezes minúsculo, às vezes maiúsculo? Tanto faz a forma como você vai utilizar este I, beleza? Então tem essas 2 formas aqui para potência dissipada num resistor. Dissipada. Ou pode ser a potência tensão ao quadrado sobre R, ou a corrente ao quadrado vezes o meu R, beleza? Lembrando que a potência aqui vai ser dada normalmente em watt, beleza? Ou watt, beleza? Vamos lá então. Aprendi a calcular a potência. Ou vai ser a minha tensão pela corrente, ou a minha tensão ao quadrado pela resistência, ou a minha resistência vezes a corrente ao quadrado. Isso aí a gente já aprendeu. Agora, uma coisa que as bancas gostam de cobrar é o consumo de energia elétrica. E o meu consumo de energia elétrica é igual a minha potência vezes um tempo pré-determinado. Normalmente esse tempo em hora e essa potência em quilowatt, ou seja, 1000 watts, beleza? Isso aqui vai ser para calcular o consumo de energia por determinado tempo, sabendo a potência de um equipamento. Nós vamos fazer exercício disso aqui para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças e também cai muito em prova. Pô, professor, cai tudo em prova? O professor só separou aqui o que realmente cai na sua prova, beleza? E se eu estou falando é porque tem grande chance de cair. É muita coisa, mas a gente sabe aí que a matéria de eletricidade é gigantesca no nosso edital, então a banca pode cobrar bastante coisa. Se você souber o básico, talvez você consiga acertar uma questãozinha aí de última hora. Beleza? Então tá aí todas as equaçõezinhas que a gente precisa aprender. Tá aqui, ó, 3 dessa parte, que eu considero isso aqui como sendo 1, 2, 3, mais aqui 4 e 5. Aqui eu posso escolher uma ou a outra. Se eu escolher a de 2 em 2, eu vou ter que sempre fazer de 2 em 2. Então 5, 6, 7, 8 equaçõezinhas aí para você colocar no seu material, ter no seu material e treinar essas equações. Beleza? Então vamos começar com a nossa primeira questãozinha aí, IDECAN CBMMG 2015. Uma corrente elétrica de 4 amperes percorre uma seção reta de um fio condutor, sendo a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, então o número de elétrons, olha aí, ó, que percorre este fio a cada minuto é igual a, ele quer saber a quantidade de elétrons que percorre o fio a cada minuto, sendo que a minha corrente elétrica é igual a 4 amperes. Então a gente vai colocar, primeira coisa, todas as questões de física que você conseguir, coloca todos os dados aqui, ó, de forma bem específica. Então a minha corrente, eu já vi que eu vou ser representado pela minha letra I, 4 amperes. A minha carga elementar é o meu Ezinho, 1,6
vezes 10 a menos 19 coulomb. Ele quer saber em o tempo, 1 minuto. Eu já sei que minha fórmula precisa SI. SI é segundos, então são 60 segundos. Tem mais alguma coisa? O que ele quer que eu descubra? O número de elétrons. Então vamos lá. Eu sei que a minha corrente é igual à minha carga dividido pela minha variação de tensão. E eu sei que a minha carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar do elétron. Então, primeira coisa que eu tenho que descobrir é a minha carga elétrica. Minha carga elétrica é o número de elétrons vezes o E. Mas eu não tenho E, professor. Se eu não tenho E, eu vou ter que descobrir primeiro o meu Q. Primeiro a minha carga elétrica, porque eu tenho minha corrente e eu tenho a minha variação de tempo. Então vamos lá. Minha corrente, eu anotei aqui, ó, 4 amperes. É igual a minha carga, que é o que eu quero descobrir, dividido pela minha variação no tempo. Minha variação no tempo, 60 segundos. Aqui, 4 amperes. Minha carga aqui vai ser 4 vezes 60, que é igual a 240 coulombs. Beleza? 240 coulombs. Agora vamos fazer nossa segunda equaçãozinha. Vem cá, vamos fazer ela de verde. Meu Q é igual a N vezes a carga elementar. Q eu já calculei, 240, professor. Muito bem. O N é o que eu quero descobrir. E minha carga elementar, a questão já me passa, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, meu N vai ser igual a 240 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu já sei que se eu subir esse 10 a 19, ele vai ficar positivo. Então, 240 dividido por 1,6 é igual a 150, vezes 10 elevado a menos 19. Menos 19 não, mais 19, porque ele estava no denominador e foi para o numerador. 150 vezes 10 a 19 é a mesma coisa que N 1,5 vezes 10 a 21 elétrons, beleza? Então, eu só passei a vírgula 2 casas para cá e aumentei mais 2 aqui. Vou colocar esse aqui de vermelho para vocês não se confundirem. O que o professor fez nessa jogada aqui de vírgula? Seguinte, eu joguei a vírgula para cá, uma vez eu ia aumentar aqui para 20. Joguei a vírgula mais uma vez para cá, então ficou 1,5. Se eu joguei a vírgula 2 vezes para a esquerda, eu aumento o meu expoente em 2, beleza? Então, 1,5 vezes 10 a 21 elétrons, o gabarito seria a nossa letra B. Então, é dessa forma que a IDECAM vai cobrar de você na sua prova. Eu tenho que saber calcular a minha corrente elétrica de outras formas que não sejam com a primeira lei de Ohm. E as outras formas são dessas aqui, ó. Corrente é igual a carga dividida pelo intervalo de tempo e a carga é a quantidade de elétrons vezes a minha carga elementar do elétron, beleza? Então, gabarito letra B, questãozinha muito simples e pode ser que caia desta mesma forma na sua prova. Olha aí, ó, provinha de 2015. Já se passaram 9 anos. A IDECAM é mestre em repetir questões antigas, beleza? Então, aprenda a fazer essa questão aqui, porque pode cair na sua prova. Então, vamos lá. IDECAM, Rio Grande do Norte, aí Bombeiro Rio Grande do Norte, analise o circuito esquematizado a seguir. Então, a gente tem uma fonte de tensão e tem 3 resistências. Aqui as resistências estão em série ou em paralelo. Professor, pelo desenho eu estou vendo que estão em paralelo. Exatamente, as resistências estão em paralelo. Então, dados do circuito. O circuito 1, ele tem uma resistência 1 de 3 ohms. O circuito 2, uma resistência 2 de 8 ohms. E o circuito 3, uma resistência de 24 ohms. A resistência equivalente desse circuito é, então, isso aqui a IDECAM pediu para a gente calcular apenas a resistência equivalente. Se é paralelo, a gente tem que lembrar que tem 2 formas de calcular. Um é pela fração, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e aí assim por diante. Ou multiplicação pela soma, beleza? Aqui, como as alternativas estão todas em fração, olha aí como é que está aparecendo as alternativas para a gente. 1 sobre R equivalente, 1 sobre R equivalente,
1 sobre R equivalente e 1 sobre R equivalente. Então, a gente vai calcular da primeira forma, que é a forma da fração. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. É assim que a gente vai calcular isso aqui, beleza? Lembrando que o R1 é igual a 3 ohms, ele falou aqui pra gente ó, que o R1 é igual a 3, o R2 é igual a 8 ohms e o R3 é igual a 24 ohms. Então vamos lá, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre 8 mais 1 sobre 24. Então vamos lá, 1 sobre R equivalente, o que eu tenho que fazer aqui? É uma soma de frações, eu tenho que achar o meu MMC. Meu MMC vai ser igual a 24, porque o 24 divide por 3 divide por 8, beleza? 24 dividido por 3 é igual a 8. 8 vezes 1, 8. Não lembro como é que faz MMC. Vai revisar imediatamente, beleza? 24 dividido por 8 agora. 3. 3 vezes 1, mais 3. 24 dividido por 24, 1 vezes 1, 1. Então, eu tenho que a minha 1 sobre resistência equivalente é igual a 8 mais 3, 11, mais 1, 12, dividido por 24. Daria para eu simplificar mais essa equação? Com certeza daria para eu simplificar essa equação, mas a banca já me dá ela como gabarito, ó. 1 sobre R equivalente é igual a 12 sobre 24. Então não vai fazer na conta toda antes de chegar na nossa resposta, o gabarito que a banca quer. Porque se a gente seguisse essa conta aqui, ó, 12 sobre 24 eu posso simplificar, ficaria 1 por 2. Então aqui, 1 sobre R equivalente seria 1 por 2. Multiplico cruzado aqui, R equivalente seria igual a 2 ohms. Mas não foi isso aqui que a banca pediu. A banca pediu em forma de fração. Então, nosso gabarito, a gente chegou nele neste ponto aqui, ó. 1 sobre R equivalente é igual a 12 dividido por 24. O nosso gabarito, então, letra D. Beleza? Não tem dificuldade. Torcer para a banca cobrar assim na sua prova, beleza? Tá vendo aí que foi uma questão da própria banca para o Rio Grande do Norte. Vamos então para a nossa terceira questãozinha. No circuito a seguir, a diferença entre as intensidades da corrência que passam nos resistores de 40 e 10 é igual a... Ele quer saber a diferença da corrente, a diferença das correntes que passam pelo resistor de 40. Então ele quer saber isso aqui. Eu posso colocar aqui I40 e... Ao contrário, essa seta do I40 aqui, ó. I40 e 10. Isso aqui vai ser o meu I total. Beleza? Então eu tenho uma fonte de tensão aí. Lembrando que o positivo dessa fonte aqui, neste caso, está para baixo. Sempre a barra maior da nossa fonte de tensão vai ser o positivo e a barra menor, o negativo. Beleza? Sendo positivo aqui, a nossa corrente convencional sai do positivo, beleza? Nossa corrente sai daqui, ela vai passar por cima deste resistor, então aqui a gente também tem I total, depois ela vai dividir. Lembra? Esse aqui ainda está em série com nossa fonte, o 4 ohms, depois ela vai dividir. Uma parte vai para 40 ohms, outra parte vai para 10 ohms. Depois ela se junta novamente nesse ponto aqui e torna-se de novo I total. Beleza? Então, professor, como que eu faço para descobrir aí a corrente que passa pelo 10 e pelo 40? Então, vem comigo. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, descobrir a nossa resistência equivalente. Como o professor falou, sempre que a gente for tentar descobrir a nossa corrente total, eu tenho que saber minha resistência equivalente desse circuito. Então, vamos lá. Como que eu faço para descobrir minha resistência equivalente? Aqui, vamos colocar de verde, eu tenho uma resistência equivalente em paralelo, beleza? Isso aqui, o 10 e o 40 estão em paralelo. Olha aqui, ó, o começo de um é o começo de outro, o final de um é o final do outro. Isso aqui é em paralelo. Quando eu achar essa resistência equivalente, ela vai ser um circuito em série com a resistência de 4 e a resistência de 6. Como assim, professor? Esse aqui vai se transformar nesse circuito aqui, ó.
aqui. Negativo, positivo. Pronto. Isso aqui vai ser a nossa resistência equivalente do 10 e do 40. Aqui vai ser o nosso 4 ohms e aqui vai ser o nosso 6 ohms. Beleza? Sempre eu vou tentar primeiro calcular as minhas resistências em paralelo para ficar mais fácil. Aqui eu tenho 18 volts. Então, qual é a minha resistência equivalente? Quando tem só duas resistências, eu consigo fazer multiplicação pela soma. Então, resistência equivalente é igual a 10 vezes 40 dividido por 10 mais 40. Isso aqui vai ser 400 dividido por 50. Corto, corto. 40 dividido por 5 é igual a 8 ohms. Então, aqui eu sei que tem 8 ohms. Beleza. Essa aqui, minha resistência equivalente 1. Vou colocar aqui, ó, resistência equivalente 1. Agora, esse circuito aqui se transformou numa resistência equivalente em série. Olha aí, ó, a corrente que sai aqui, vou colocar de vermelho, a corrente que sai aqui da minha fonte e vai ser igual a essa corrente e vai ser igual a essa corrente e vai ser igual a essa corrente. Ou seja, a corrente que passa pelo circuito é a mesma. Então, eu tenho um circuito em série. Então, eu vou ter outra resistência equivalente. Vou colocar a setinha aqui. E essa resistência equivalente agora vai ser minha resistência equivalente total. Então, eu vou ter um circuito assim, ó, com apenas uma resistência, porque eu vou calcular a minha resistência equivalente total agora. Então, aqui vai ter 18 volts. E aqui eu vou ter uma resistência equivalente 2. Como que eu vou calcular minha resistência equivalente 2? Resistência equivalente 2 vai ser igual à soma de todas as resistências. 4 mais 8 mais 6. Isso aqui é igual a 4 mais 8, 12 mais 6, 18 ohms. Então, eu sei que aqui eu tenho 18 ohms. Agora sim, eu posso começar a fazer minhas contas. Pô, professor, agora que vai começar, quando vocês pegarem a prática, vocês vão ver que isso aqui é muito rápido e muito fácil de ser feito. Então, agora a gente começa a fazer nossa conta. Aqui a gente tem que fazer um pouco mais devagar para todos entenderem, beleza? Então, eu tenho uma tensão e eu tenho uma resistência. O que eu tenho que calcular aqui? A minha corrente total, professor. Isso, então vamos calcular aqui abaixo, ó. Meu I total vai ser igual a 18 dividido por 18. Por quê? O I é igual a tensão dividido pela resistência, beleza? Então, 18 dividido por 18 é igual a 1 ampere. Tá aí, a gente achou a corrente total. A corrente total é essa aqui, ó, que passa pelo resistor 1. Então, aqui eu tenho 1 ampere. E o que volta para a nossa fonte de tensão. Então, aqui eu tenho 1 ampere. Eu sei que a corrente do resistor de 40 mais a corrente do resistor de 10 vai ter que dar 1, beleza? Então, até aí, tudo bem. Como que eu faço para descobrir agora a corrente que passa aqui no 10, vou apagar isso aqui, a corrente que passa no 10 e a corrente que passa no 40. A gente vai ter que lembrar do princípio de queda de tensão. Qual vai ser a nossa queda de tensão no resistor de 4 ohms? Vou fazer aqui de azul. Aqui eu tenho uma queda de tensão e aqui eu tenho uma queda de tensão. Tirando esta queda de tensão, eu vou ter a tensão aqui igual a tensão neste ponto aqui. Beleza? Então, queda de tensão no resistor de 4 ohms, vou colocar aqui, ó, V4 ohms é igual a R vezes I, que é igual a 4 vezes 1, que é igual a 4 volts. Então, aqui eu perdi 4 volts. E na parte de cima, professor? Na parte de cima, V6 ohms é igual a R vezes I, que é igual a 6 vezes I. 6 vezes 1, na verdade. 6 vezes 1, que é igual a 6 volts. Então, eu perdi 4 volts e 6 volts. Sobra quantos volts aí para o meu circuito? Então, aqui, deixa eu apagar isso e apagar isso. Aqui, então, eu vou ter 8 volts. E se é em paralelo 10 e 40, aqui também eu vou ter 8 volts. Por que eu pedi para você aprender o que é série e o que é paralelo? Em série, a minha corrente é igual. Em paralelo, a minha tensão é igual. Professor, mas por que você descontou aí a tensão no resistor de 4 e no resistor de 6? Lembra desse circuito aqui, ó? Desse circuito aqui? Veja que aqui eu tenho 3 quedas de tensão. Uma vai ser do 4 ohms, outra vai ser do resistor de 6 ohms e outra vai ser
da resistência equivalente em paralelo, beleza? Por isso que sobra 8 volts aqui, ó. Dá pra gente ter calculado em cima disso aqui, ó. Em cima disso aqui. Opa, cadê a caneta? Se eu sei que a minha resistência equivalente aqui é 8 e passa 1 ampere, eu já saberia que aqui tem 8 volts. Agora a gente vai calcular as correntes. V é igual a R vezes I. Então, para o 40 ohms, vou colocar aqui, ó, 40 ohms. O que eu tenho de informação? A tensão, 8. Minha resistência, 40 vezes I. Então, meu I vai ser igual a 8 dividido por 40. Eu divido aqui, simplifico, vai ficar 1 sobre 5. Simplifico por 8 embaixo e 8 em cima. 1 sobre 5 é igual a 0,2 amperes. Aqui é o de 40, agora de 10 ohms. Vão ser 8 é igual a 10 vezes I. Meu I vai ser igual a 8 dividido por 10. Beleza? 8 dividido por 10 é igual a 0,8 amperes. Então, a corrente aqui vai ser igual a 0,8. E a corrente aqui vai ser igual a 0,2. Ele quer saber a diferença dessas correntes. Então, 0,8, quando ele fala diferença, é subtração, menos 0,2, que é igual a 0,6 amperes. Então tá aí a nossa resposta, 0,6 amperes. E veja que nas respostas também tem o 0,8. Muita gente vai marcar 0,8, muita gente vai marcar 0,8. Lembrando que é a diferença entre as intensidades das correntes. Diferença é igual a subtração. Beleza, professor? Dá tempo de fazer isso aqui na prova? Dá tempo, já falei. Quando você pegar a prática nisso aqui, resistência equivalente, você já vai bater o olho, já vai saber que é série, já vai saber que é paralelo, vai calcular rapidamente e vai achar a sua resposta. Seria 0,8 menos 0,2. 0,6 amperes é a diferença. Se ele estiver só pedindo a corrente que passa pelo resistor de 40, seria 0,2 amperes. A corrente que passa pelo resistor de 10 ohms seria 0,8 amperes. Beleza? Então vamos seguir. Vamos seguir para a nossa quarta questãozinha aí. CBM parar. Falhas em circuitos elétricos costumam ser a causa de acidentes que acabam provocando incêndios de pequena ou grande monta, acionando o trabalho dos bombeiros. Tais incidentes, em geral, ocorrem por curtos-circuitos ou sobrecarga de corrente. Neste sentido, considere o circuito a seguir. R1 igual a 6 ohms, R2 igual a R3 igual a 2 ohms e uma voltagem de 14 volts. E determine a corrente I no circuito. Então ele quer saber esta corrente aqui, ó. Corrente I, ou seja, corrente total. A gente sabe que a fonte de tensão, olha aqui, ele colocou voltagem, pode ser fonte de tensão, pode ser DDP, ó. Voltagem, fonte de tensão, ou DDP, que significa diferença de potencial. Ele pode colocar dessas três formas aqui. É igual a 14, então a gente começa a desenhar no nosso circuito. 14, ele fala que o resistor 1, 6 ohms. E ele fala que R2 e R3 são iguais, igual a 2 ohms. E ele quer saber a corrente total. Como é que eu faço para calcular a corrente? Lembro da primeira lei de Ohm. V é igual a R vezes I. Então, meu I vai ser igual à minha tensão dividido pela minha resistência. É só somar tudo, professor. Todas as resistências, dividir 14 por todas as resistências. Não, porque aqui eu tenho um resistor R1 e ele vai estar em série com esses dois resistores em paralelo aqui. Vamos fazer devagarzinho para você entender. Então, para calcular, eu tenho que saber que minha tensão, ou minha corrente, é igual à minha tensão dividido pela minha resistência. Mas é pela minha resistência equivalente, quando eu tiver mais de uma resistência. Então, vamos lá. Esse circuito aqui, ele vai se transformar nesse circuito aqui. Esse aqui vai ser o meu R1. E essa aqui vai ser a minha resistência equivalente do meu paralelo, R2 com R3. E esse circuito aqui, ele vai se transformar nesse circuito aqui, ó.
Então, primeiro, resistência equivalente total. Primeiro eu tenho que fazer o paralelo do 2 e do 3. Depois eu somo ele, porque vai estar em série com o resistor R1. Então vamos lá. Primeiro a resistência equivalente, dessa aqui, ó. Resistência equivalente é igual a 2 vezes 2 dividido por 2 mais 2. É igual a 4 dividido por 4, que é igual a 1 ohm. Então aqui eu vou ter uma resistência R1 de 6 ohms e uma resistência equivalente de 1 ohm. Ou seja, a minha resistência equivalente aqui do circuito em paralelo é 1 ohm. Então, a minha resistência equivalente total, agora eu tenho um circuito em série. Olha aqui, ó, minha corrente sai daqui. Minha corrente sai daqui. Passa em todos os resistores a mesma corrente e volta para a minha fonte de tensão, ó. Meu I é igual. Se meu I é igual, meu circuito é em série. Então, aqui eu só tenho que fazer minha resistência equivalente aqui, ó. Minha segunda resistência equivalente é igual a 6 mais 1. Resistência equivalente total, então, vai ser igual a 7 ohms. Então, aqui vai ficar 7 ohms e aqui 14 volts. Corrente, então, vai ser igual a 14, que é a minha tensão, dividido pela minha resistência equivalente, que é igual a 7, que eu encontrei minha resistência equivalente. 14 dividido por 7 é igual a 2 amperes. Tá aí, 2 amperes é o nosso gabarito, letra A. Tá vendo como saber a resistência equivalente é importante? Sempre tenta aí começar pela resistência equivalente em paralelo, porque você vai ter sucesso para resolver suas questões de eletricidade, circuitos elétricos, beleza? Lembrando que se os resistores forem iguais em paralelo, a resistência equivalente vai ser a metade. Olha aí, ó. 2 resistores de 2 ohms, resistência equivalente é igual a 1. Se fosse 2 de 10, seria igual a 5, beleza? E assim já vai facilitar muito suas contas aí, não vai nem precisar fazer conta, beleza? Então, tá aí mais uma questãozinha para bombeiro, 2022, questão muito simples. Só saber calcular resistência e depois colocar na lei de ohms. Vou colocar aqui para vocês não esquecerem. Essa daqui vocês têm que saber. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Vamos lá para a nossa quinta questãozinha. Um gerador de energia elétrica possui uma força eletromotriz de 4 volts e resistência interna de 1 ohm. Ele está associado em série a uma lâmpada de resistência de 7 ohms. Calcule o valor da DDP existente entre os terminais do gerador. Então ele quer saber a DDP desse gerador que tem uma força eletromotriz de 4 volts. E agora a gente tem que aprender o que é um gerador de energia elétrica. Um gerador de energia elétrica normalmente vai ter uma fonte de tensão associada a uma resistência interna. Ou seja, o gerador de energia elétrica, ele não tem só uma fonte de tensão, ele vai ter uma resistência interna, beleza? Então ele fala pra gente que a força eletromotriz dele é igual a 4 volts. Vou colocar aqui 4 volts. E ele fala que a resistência interna, deixa eu fazer isso aqui maior. Aqui tem 4 volts e aqui eu tenho 1 ohm de resistência. Esse aqui é o nosso gerador. E ele fala que esse gerador é ligado em série com a lâmpada de resistência de 8 ohms. Lembrando que como eu identifico se o sistema é em série ou em paralelo, a corrente que passa é igual em todos os componentes do meu circuito, ó. A corrente aqui é a mesma, então aqui eu tenho um resistor de 7 ohms em série com o meu gerador. Ele quer calcular o valor da DDP existente entre os terminais do gerador, ou seja, ele quer determinar a DDP aqui nos terminais do gerador, ó. O gerador tem um positivo e negativo, só que esse gerador tem uma queda de tensão. Por que tem uma queda de tensão, professor? Porque ele tem uma resistência interna. Então, parte dessa tensão
vai ficar aqui nessa nossa resistência interna. E agora a gente precisa saber como a gente faz para calcular isso aqui. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, o que é? Calcular a nossa resistência equivalente. Veja como é importante aprender a calcular a resistência equivalente. Então vem comigo. Minha resistência equivalente vai ser igual ao quê? A soma de 1 ohm com 7 ohms. Veja que os dois estão em série. Então vai ser 1 mais 7. Minha resistência equivalente vai ser igual a 8 ohms. Beleza? Calculei minha resistência equivalente. Agora eu vou descobrir a corrente do circuito. Como que eu faço para descobrir, professor? Lei de Ohm. Quem vê, ri. Então a minha corrente vai ser igual à minha tensão, 4, dividido pela minha resistência equivalente, que é igual a 8. 4 dividido por 8 é igual a 0,5 amperes, beleza? Volts não. 0,5 amperes. Ou seja, meio ampere é a minha corrente. Então, eu já posso colocar aqui, ó, 0,5 ampere, 0,5 ampere, 0,5 ampere e aqui 0,5 ampere. Pronto. Acabou meu exercício. Se eu achar a minha corrente do circuito, fica mais fácil achar a minha DDP entre os terminais do gerador. Por quê, professor? Eu já sei a corrente que passa pelo circuito. Eu já sei que esse circuito está em série, ou seja, a corrente que passa em todos os componentes. Então agora é só eu calcular a queda de tensão em cima da resistência interna, que é esse Vzinho aqui, ó. Minha queda de corrente, minha queda de tensão vai ser R vezes o I. Minha queda de tensão vai ser igual a resistência 1 vezes o meu I, 0,5, que é igual a 0,5 volts. Então eu sei que o meu V aqui, ó, minha queda de tensão no meu resistor é igual a 0,5 volts. Se eu sei que eu tenho 4 volts e 0,5 fica dentro do meu gerador, quanto que sobra para o meu sistema? 3,5. Então a minha força eletromotriz vai ser igual à minha tensão menos a minha queda de tensão aqui na minha resistência interna. Minha DDP vai ser igual a 4 menos, vou colocar aqui como DDP e não como E. Minha DDP do gerador vai ser igual à minha tensão total, vou colocar aqui como força eletromotriz, menos a minha queda de tensão no resistor. Minha DDP, então, vai ser igual a 4 menos 0,5. Minha DDP vai ser igual a 3,5 volts. Lembrando que isso aqui é a nossa força eletromotriz. 4 é a minha tensão total e 0,5 é a minha queda de tensão no resistor. Todo resistor tem queda de tensão, beleza? Todo resistor tem queda de tensão. Então, meu gabarito vai ser a minha letra A. 3,5 volts é a tensão que sobra aqui no meu gerador. Eu perdi 0,5 dentro do gerador, então sobra para o meu sistema 3,5 volts. Beleza? Mais uma questão da IDECAN. Olha aí como a IDECAN cobra as questõezinhas para a gente. Agora vamos para a nossa última questão. IDECAN também, 2016. Em uma residência, durante um intervalo de 30 dias, o forno micro-ondas não foi utilizado, porém foi mantido ligado na tomada, operando em stand-by, com uma potência de 5 watts. O consumo de energia desse micro-ondas no período considerado, ou seja, 30 dias, é equivalente ao consumo de uma lâmpada de 60 watts que permanece ligada sem interrupção por quanto tempo? Por 9 horas, por 27 horas, por 48 horas ou por 60 horas. Agora nós estamos falando de consumo de energia. Sempre que eu ver consumo de energia, eu tenho que lembrar que é o meu Ezinho é igual a potência vezes o meu tempo. Tempo este que ele deu um intervalo de 30 dias. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui um primeiro momento. Um equipamento em stand-by que consome 5 watts. Ele não colocou aqui pra gente, mas são 25 watts por
hora, beleza? Faltou essa informação, professor. Daria para anular essa questão? Daria para anular, mas a banca não anulou por conta do gabarito. Já está contando aqui, ó, que é em horas, beleza? Então, e ele quer saber quanto que isso seria se fosse uma lâmpada de 60 watts. Quantas horas ela teria que permanecer ligada? Então vamos lá. Consumo de energia é igual a potência, que são 5 watts, vezes o tempo. São 30 dias. Só que eu quero saber em horas, então são 24 horas. 5 vezes 30 vezes 24 é igual a 3.600 watts. 3.600 watts. 5 vezes 30 dá 150, 150 vezes 24, 3.600 watts. Agora esse aqui é o primeiro momento. A gente já sabe qual foi a potência consumida aí, o consumo de energia em 30 dias por esse equipamento em stand-by. Agora a gente vai para o nosso segundo momento. No nosso segundo momento, a gente tem que a energia também consumida vai ser igual a P vezes o meu tempo. Eu sei que a energia consumida vai ser igual a 3.600. Eu já achei essa energia consumida. Ele quer saber o tempo necessário para consumir esse mesmo tanto de energia, sendo que a potência, nesse caso aqui, vai ser 60 e o tempo é o que eu quero descobrir. Então, o tempo vai ser igual a 3.600 dividido por 60. 360 dividido por 6 é igual a 60 horas. Então tá aí, gabarito, letra D. Era só encontrar energia consumida aqui em 30 dias, sabendo que essa energia tem que ser em horas. Depois, a energia encontrada eu vou jogar aqui no segundo momento, que é para saber a energia consumida aí por essa lâmpada de 60 watts. Uma questão que precisava de um pouco mais de interpretação, mas são questões com cálculos básicos, assim como todos os outros da IDECAM que a gente fez. Beleza? Então é isso. Fechamos a aula com tudo que pode passar aí de mais importante na sua prova. Se extrapolar isso aqui é porque precisava de um conhecimento melhor, maior, só que essa reta final aqui é para você matar questões importantes e rápidas de serem feitas. Beleza? Um abraço, estamos juntos, precisou de mim, é só me chamar. Valeu, bons estudos, até mais, valeu!